vocês em cima a opção de gravação, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a corrente Phase, tá bem? Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, só desativar o mudo e aí pergunte, tá bom? Então, antes da gente começar falando sobre a corrente, nós precisamos entender o que é ela. O que a corrente Phase? Ela nada mais é do que uma corrente que trabalha com a estimulação elétrica funcional. Como seria isso? Eu vou fazer uma estimulação na qual eu vou devolver uma funcionalidade, ou seja, eu vou trabalhar com funcionalidade nessa corrente, tá? Ou seja, toda vez que eu precisar utilizar essa corrente, eu vou estar devolvendo ou dando alguma funcionalidade ao meu indivíduo, correto? E aí, antes da gente falar propriamente dito do aparelho, nós precisamos entender quais são as suas contraindicações, tá? Então, de antemão, quando eu não posso utilizar a minha corrente Phase? Eu não posso utilizar a minha corrente Phase quando eu tenho paciente portador de marca-passo, paciente com útero gravídico, paciente que tenha em regiões alterações de sensibilidade. Na verdade, isso em qualquer corrente elétrica nossa, a gente tem que contraindicar alteração de sensibilidade. Tecidos cutâneos desidratados, pacientes cardiopatas descompensados, é válido frisar isso, até porque o paciente cardiopata pode ser um paciente que sofreu um derrame, um infarto há 1 ano, 2 anos atrás, ou um paciente que tem pressão alta, mas desde que ele seja compensado, tudo bem. Mas enquanto ele estiver em uma condição descompensado, infelizmente não dá para a gente trabalhar, tá? Pacientes psiquiátricos, que são pacientes também descompensados, são aqueles pacientes que precisam de um tratamento psiquiátrico, porém ele não está adequadamente, ele não tem uma resposta ao nosso tratamento, ou seja, um paciente que vai ter uma certa dificuldade de responder, que não tem um intelecto muito bom, então eu não acabo que não indicando esse equipamento, tá? Outra coisa, a trombose ou outros distúrbios de coagulação. Como a gente vai trabalhar com contração muscular, eu também preciso tomar um grande cuidado em pacientes que têm trombose e outros distúrbios de coagulação, até porque eu vou gerar uma contração muscular e essa contração muscular pode deslocar um trombo, enfim, e isso acarretar numa piora. Esse trombo pode ser deslocado para o pulmão ou para o cérebro ou até mesmo para o coração. Tromboflebite também segue a mesma restrição, que é onde eu posso estar desenvolvendo um trombo, ou seja, aquele coágulo, e esse coágulo ele pode ser deslocado, certo? Infecções locais ou sistêmicas, então jamais vou trabalhar com o meu paciente em que ele se encontre em um processo de infecção, que pode ser local ou sistêmico, tá bom? Tumores e neoplasias são um cuidado, até porque a gente sabe que a gente falou numa aula presencial que o TNS é muito indicado em pacientes com... Pessoal, tem alguém passando aí. Eu vou pedir para deixar só eu passar aqui com o tempo, tá? Ou passou automático, não sei. Tumores e neoplasias, no caso do TNS, ele é muito indicado. Só que na contração muscular a gente tem que tomar um certo cuidado, até mesmo seguindo o princípio de trombose e tromboflebite, que na qual tumores eles podem estar alojados em certa região e com o tempo de contração muscular eu posso estimular essa disseminação, até porque aumenta o fluxo sanguíneo e tem toda essa alteração que pode auxiliar ou piorar uma situação neoplásica, tá bem? Regiões cerebrais, então jamais eu vou aplicar em regiões da cabeça. Pacientes portadoras mulheres portadoras de dispositivo intrauterino ou DIU, a gente tem que tomar um certo cuidado. Claro que a gente sabe que o DIU está na região genital da mulher e a gente vai fazer uma netoestimulação na panturrilha. Tudo bem, tranquilo. Então é apenas uma recomendação, tá bom? E a área precordial, que são a área próxima ao coração, não é muito indicado, tá bem? Apesar que a gente pode fazer a estimulação no músculo peitoral, o peitoral é um músculo que está próximo ao coração, porém a gente tem que tomar um certo cuidado, tudo bem?
Pessoal, tá indo tudo bem? Vai me dando um feedback aí, quem puder, tá? Se tá indo rápido, tá indo devagar, como que tá? Tá bom? Porque presenciar é uma coisa, agora online aqui já é um pouco diferente. E ok, então já sei quando eu não posso utilizar meu equipamento. E agora, para que serve ele? Então, a princípio, minha corrente fez, semelhante à corrente russa que eu também quero falar hoje, elas são propriamente, são, são próprias para prevenir contraturas musculares, prevenir atrofias musculares. Ela é indicada para melhorar o tônus muscular, fortalecer a musculatura sem atrito articular. Ela também ajuda a reforçar a musculatura e readaptação do exercício. Por isso que ele chama eletroestimulação funcional. Por quê? Porque eu vou utilizar ela para devolver a função do meu indivíduo. E nesse caso, a gente vai devolver função melhorando a nossa musculatura, certo? Então, toda vez que você vai utilizar a corrente FES, você já tem na cabeça que a sua indicação, o seu objetivo é para prevenir a atrofia muscular, melhorar tônus muscular, fortalecer a musculatura sem atrito articular, fazer um reforço da musculatura e readaptação ao exercício, ok? Próximo. E para a gente relembrar lá o que a gente falou da corrente TNS, esses conceitos aqui, só para a gente relembrar, porque na corrente FES a gente utiliza lá também, tá? Lá no TNS eu falei para vocês sobre frequências, tá? O que era uma alta frequência e o que era uma baixa frequência. Não sei se vocês lembram. Creio que sim. Então, tem a frequência que é a frequência alta e tem a corrente que é a frequência baixa. No FES, a gente utiliza os mesmos conceitos do TNS. Quando eu tenho frequência alta, eu tenho largura de pulso baixa e amplitude baixa. Quando eu tenho uma frequência baixa, eu vou ter uma largura de pulso alta e uma amplitude alta também, certo? Então, isso aqui é só para a gente relembrar, tá? E nós precisamos também, dentro da eletroestimulação funcional que eu fiz, pegar esses conceitos de frequências, frequência alta e frequência baixa, para a gente ter a nossa aplicabilidade em cada fibra muscular, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu preciso entender que existe minha frequência alta e minha frequência baixa, para que eu possa indicar essa estimulação elétrica em cada tipo de fibra muscular. Tudo bem? Quem puder me dar um feedback, vai me dando aí, fazendo um favor. Então, vamos lá. Então, eu já falei da contraindicação da corrente FES, falei da indicação da corrente FES, falei que ela tem as duas frequências, pode trabalhar com frequência alta ou frequência baixa. E aqui que vem o X da questão para cada frequência. Então, como eu estou trabalhando com eletroestimulação funcional, eu vou estar trabalhando com musculatura. Então, eu preciso conhecer a minha musculatura para que eu possa aplicar a minha corrente FES nela. Então, nós temos de um lado a fibras tônicas, que são as unidades tônicas, e do outro lado as unidades fásicas, que são fibras fásicas. O que representa isso? Classificação muscular, classificação das fibras musculares. Nós temos no nosso corpo essas duas fibras. Claro, nós temos uma fibra também classificada como mista, mas ela em pequena quantidade. Então, eu vou diferenciar para vocês o que é o que são fibras tônicas e o que são fibras fásicas. De um lado, as fibras tônicas, elas são fibras musculares vermelhas, que são as mais velhas, ela tem melhor capilarização, elas são inervadas pelos neurônios alfa 2, certo? Tem a sua frequência tetânica baixa, que é de aproximadamente entre 20 e 30 Hz, fadiga lento e são presentes em músculos estáticos. Tá, entendendo melhor a fibra tônica. O que é ela? Elas são fibras que estão no nosso corpo, que elas nos dão muita resistência. Exemplo de fibras tônicas são os músculos paravertebrais, os músculos da coluna, que você fica um bom tempo de pé, você fica um bom tempo de pé com essa musculatura e ela não fadiga, ela não se cansa. Tem um incômodo, a gente acaba aqui sentindo um pouco de dor, incômodo em algumas posições, mas ela não se cansa, ela não dá cãibra, tá? Então eu tenho as fibras tônicas, que são as fibras vermelhas, que a gente
tem presente nos músculos estáticos. Então, ela tem predominância na musculatura da coluna vertebral, os paravertebrais, tem bastante predominância em glúteos, em quadríceps e tríceps oral, que é a panturrilha, tá bem? Isso é musculatura vermelha. E aqui, o segredo da frequência está aqui, ó, frequência tetânica de 20 a 30 Hz. O que significa essa frequência tetânica? É a frequência em que essa musculatura ela é ativada, certo? Oi, Babita, quer falar alguma coisa? Oi. Então vamos lá. Frequência tetânica é a frequência na qual onde a musculatura ela é ativada. Ou seja, para que ela funcione, os nossos neurônios eles vão mandar impulsos nervosos, certo? Para o fuso muscular, de forma com que essa frequência vai variar entre 20 a 30 Hz. Isso é natural, isso é o que o nosso organismo produz, tá bem? Então, toda vez que a gente vai promover uma contração muscular de uma musculatura tônica, o nosso organismo vai oferecer para ela uma frequência tetânica de aproximadamente 20 a 30 Hz, tá bem? Isso é o que o nosso organismo vai produzir para gerar uma contração muscular. Do outro lado, eu tenho a musculatura fásica. O que é a musculatura fásica? Elas são músculos brancos, né, classificados como fibras brancas. Elas são mais novas, menos vascularizadas, ou seja, elas são, que é a classificação de fibra branca, né? Elas são menos vermelhas, elas são inervadas pelo alfa-neurônio 1, tem sua frequência tetânica que vai variar de 50 a 150 Hz, fadigam rápido e são musculatura classificada como dinâmica, tá? Então, diferente da musculatura tônica, a nossa musculatura fásica, ela é de contração rápida, enquanto a tônica é lenta. E a nossa musculatura fásica ela é presente principalmente em membros superiores, certo? E musculaturas que dependem de uma certa agilidade. Por exemplo, isquiotibiais, bíceps, tríceps, que são músculos que a gente utiliza com uma certa velocidade, são mais dinâmicos, tá? Por um outro lado, eles fadigam muito mais rápido. Exemplo, se a gente for comparar o músculo bíceps e tríceps com os músculos paravertebrais, com certeza o músculo bíceps e tríceps vai fadigar muito mais rápido do que os paravertebrais, tá bem? E aí vem a frequência tetânica. A frequência tetânica dessa musculatura, ela vai variar entre 50 a 150, ou seja, para que ela possa ser estimulada, ela precisa receber essa frequência, esse estímulo de frequência. Como eu falei anteriormente, quem que vai dar esse estímulo de frequência, essa frequência tetânica? O nosso organismo, através de impulsos nervosos, vai para o fuso muscular e ele vai emitir uma frequência tetânica que vai variar entre 50 a 150 Hz, tá bem? Então, conhecendo as minhas duas fibras, de um lado fibra tônica e do outro lado fibras fásicas, eu sei que a fibra tônica ela fadiga lento, ou seja, ela demora para fadigar, que a gente pode classificar ela como as fibras de resistência, a musculatura que tem grande resistência e está na musculatura estática. E por outro lado, as fibras fásicas, elas são de contração rápida, ou seja, elas vão fadigar muito mais rapidamente. Por outro lado, elas nos geram muito mais força, ou seja, torque, força, do que comparado com as fibras tônicas. Certo? Próximo. Aqui é só uma classificação mais detalhada de cada fibra. Classificação mais detalhada de cada fibra, tá? Beleza. Ainda sobre os conceitos de corrente fez, nós temos que entender 4 princípios, tá? Da corrente fez. O primeiro chama raise, ou rampa de subida. O segundo chama decay, ou rampa de descida. E on time, tempo ligado, e off time, tempo desligado, tá?
Aqui estão os conceitos, enfim, mas o que vai importar para nós desses 4 conceitos? O easy, rampa de subida, vou apresentar para vocês nesse desenho. O que é a rampa de subida? Olha aqui. No primeiro desenho, tem uma espécie de um gráfico, tá? Com a linha azul. E aí eu tenho a rampa de subida, que é mostrando uma linha subida, tá? E aí eu tenho o tempo on, que é a linha plana, e eu tenho o decay, a linha azul já descendo, e uma outra linha plana, que vai ser o meu tempo off. Então vamos lá. Antes de chegar naqueles termos, só lembrando aqui que para cada tipo de fibra eu vou ter uma frequência, tá? Conforme a gente viu, cada fibra ela já tem a sua frequência pré-estabelecida, ou seja, naturalmente. E então, para a gente utilizar o equipamento FES, nós vamos utilizar esse parâmetro aqui. Para as fibras tônicas, nós vamos usar uma frequência baixa, que vai variar entre 10 a 30 Hz, tá? Para as fibras tônicas, para as fibras fásicas, perdão, nós vamos utilizar uma frequência mais alta, que vai variar entre 50 a 150 Hz, certo? Pessoal, tem alguma dúvida aí? Tá tudo bem? Tudo bem? Não falaram nada? Tá tudo bem. Certo, Lohane? Certo. Você pode repetir a frequência das fibras tônicas? É frequência baixa? Isso. Você está conseguindo acompanhar, ver aqui o slide, não? Sim, estou conseguindo Ah, ver tá, o tá, tá, slide. tá. Tá bom. Então, para fibras tônicas, eu vou utilizar de frequência que vai variar de 10 a 30 Hz. Isso é a frequência do aparelho, tá? E tem a frequência tetânica, que é a frequência que o músculo naturalmente recebe quando a gente vai fazer uma contração muscular ativa. Então, exemplo, eu vou fazer uma contração com o meu braço, certo? Então, a frequência tetânica é a frequência em que o meu sistema nervoso central ofereceu para o meu músculo para que ele possa gerar uma contração muscular. Então, se for fibra tônica, ela vai gerar uma frequência tetânica que vai variar de 20 a 30 Hz. Enquanto as fibras fásicas é uma frequência, isso é tetânica, tá? Que vai variar de 50 a 150 Hz. E no aparelho, que é o que a gente vai determinar, ou seja, o quanto eu vou colocar de frequência no aparelho, eu vou ajustar o parâmetro no meu aparelho. Eu vou ajustar uma frequência que vai variar de 10 a 30 para as fibras tônicas e de 50 a 150 para as fibras fásicas. Eu não sei se essa foi sua dúvida, se eu respondi sua dúvida, Não, foi. Lohane. Aham, respondeu. Tudo bem. Então vamos dar prosseguimento. Vou responder aqui um colega. Aqui. Então vamos lá. Próximo slide, que tem um gráfico. Não sei se todos estão conseguindo visualizar esse gráfico. Sim. Ok. Então vamos lá. Esse gráfico, o que ele vai me trazer? Ele vai Sim. trazer. Oi? Ah, sim. Ele vai me trazer Qual o daily. gráfico? Não tá Oi, É aparecendo onde. para mim, não, professor. não estou Porque te o meu ouvindo. tá. Oi, tá me ouvindo? Tô. Qual gráfico? Porque o meu ainda tá no gráfico onde tem o tônica, a tônica e a fásica, que é o gráficozinho que você estava explicando anterior. Isso, é um Isso, meu gráfico que também tem tá os desse números. jeito. Ah, tá, é o mesmo ainda, né? Isso. Ah, ok. Todos estão nesse? Sim. 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 Ok. Sim, ok. Então vamos lá. Só carregar aqui, que travou um pouquinho. Só um minutinho. Vamos lá.
Então, todos estão nessa. Então, nesse gráfico, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o primeiro, que mostra as fibras tônicas, tá bom? Então, eu vou ensinar alguns segredinhos para vocês agora. Isso aqui já são parâmetros do equipamento. Não sei se vocês estão anotando, enfim, mas para você manusear o equipamento, a gente vai depender do slide anterior, que é o slide número 10, que vai ter os critérios de estimulação, que é as frequências, tá bem? Que aí vai trazer para mim a frequência que vai de 10 a 30 para fibras tônicas, de 50 a 150 para fibras fásicas. Então, isso já é parâmetro para o equipamento, tá bom? Então, quando a gente for manusear o equipamento, nós precisamos saber esses números, tá ok? Então, vamos lá. E aí, eu tenho esse outro gráfico, ele está para exemplificar o que seria a minha contração muscular. Ou seja, para eu contrair a minha musculatura, eu preciso de contrair via equipamento, tá? Eu preciso de uma rampa de subida, que está representado pelo número 2, tá? Eu preciso de uma rampa tempo on, que a gente vai chamar, né, em vez de rampa, mas tempo on, ou on tempo, tanto faz, tá? Que aqui em cima é representado por 8 segundos, e aí eu tenho uma rampa de descida, que é representada por 2 segundos, e uma última rampa, que a gente vai chamar de tempo off, ou repouso, que é de 16 segundos, tá? Então eu vou explicar cada um individual. Então vamos lá, vamos entender o que é uma rampa de subida e rampa de descida. A rampa de subida e de descida, que eu já falo junto as duas, que fica mais fácil de entender, a rampa de subida sempre é o início da contração muscular. Ou seja, eu estou em repouso e aí eu vou começar a fazer a minha contração muscular. Ou seja, esse número 2 que está apresentado aí no gráfico, é os 2 segundos que eu vou sair do zero e vou chegar ao máximo de contração. Então, isso representa o tempo em que o meu aparelho vai gastar para sair do zero, do repouso, e chegar ao máximo da contração dele, tá bom? E o que seria o máximo da contração do meu aparelho? O máximo da contração dele é a frequência que a gente determinou no slide anterior, que se for tônica, frequência baixa, se for fásica, frequência alta, tá bem? Então, vamos lá. Imaginamos que eu determine para essa contração muscular da fibra tônica, eu determino uma frequência de 20 Hz, tá? Tá dentro do parâmetro que a gente tem de contração para fibras tônicas. Então, eu determinei 20 Hz. O meu aparelho, quando eu determino 2 de rampa de subida, ele vai entender o quê? Que eu vou gastar 2 segundos para o meu aparelho sair de 0 Hz a chegar ao máximo, que é o 30 Hz que a gente determinou, que é esses 2 segundos que está representado no primeiro gráfico, no primeiro desenho. Então, ou seja, eu determinei 20 Hz, certo? Então, eu vou gastar 2 segundos para sair do zero e chegar até o meu máximo da contração, que seria os meus 20 Hz. Tudo bem? E aí, depois já vou falar da rampa de descida, antes do tempo on. O que é rampa de descida? É a volta, ou seja, a volta da contração para o relaxamento muscular. Ou seja, vamos lá, estou em zero repouso, eu vou gastar 2 segundos para chegar ao máximo da minha contração, aí eu vou ter o tempo on, e depois eu vou gastar 2 segundos, que seria a volta da minha contração. Isso tudo o aparelho vai fazer pela gente, tá bom? Então eu tenho 2 segundos de rampa de subida, e vou ter os mesmos 2 segundos de rampa de descida. Vale lembrar que a rampa de descida e a rampa de subida tem que ter os mesmos tempos. Então, se eu determinei 2 para subir, vai ter que ser 2 para descer, tá? Se eu determinei 3 para subir, eu vou determinar 3 para descer, ok? Então, tem que ser os mesmos tempos de contração. E o número 8, é o tempo on. O que representa o tempo on? É o tempo em que meu aparelho vai estar ligado, oferecendo uma corrente que eu determinei. No caso, eu determinei 20 Hz. Então, ele vai ficar durante 8 segundos oferecendo a frequência de 20 Hz
para o meu paciente. Então, vamos lá. Eu tenho 2 segundos de rampa de descida, vou manter 8 segundos em contração, que é o que eu determinei no meu aparelho, e vou ter 2 segundos, que seria a volta da minha contração, tá? Como que eu vou determinar esse número 8? Aqui do lado tem lá, fibras tônicas, precisa ser maior que 4 segundos. O que é isso? Representa que na minha fibra tônica, o meu tempo ON, que aqui está representado por 8, eu vou precisar de no mínimo 4 segundos para que ele possa ter a sua reação. Tá, por que tem esse número de 4 segundos? Porque a minha musculatura tônica ela é de contração lenta, tá? Lembram que eu falei no início que a musculatura tônica ela se contrai lentamente. Então, se você colocar um tempo menor do que 4 segundos, a gente não vai conseguir ter uma resposta muito boa da minha musculatura. Diferente da fibra fásica, que ela é de explosão, ela é contração rápida, então eu consigo determinar um tempo menor de contração. Então, seria mais ou menos o seguinte: na tônica, eu vou contrair lentamente. Na fásica, eu contraio rapidamente, ok? Então, na fibra tônica, eu vou determinar 4 segundos mínimos, tá? De tempo ON. Então, no nosso exemplo, eu coloquei 8 segundos de tempo ON, tá bom? Então, interpretando, eu tenho 2 segundos de rampa de subida, 8 segundos de tempo ON e 2 segundos de rampa de descida, tá bom? E aí eu tenho o número 16 lá no final, que representa o meu repouso. Tá, vamos lá. Por que eu tenho 16? De onde eu tirei esse número? Aí embaixo do desenho tem a regra da fibra tônica e o tempo off. O 16 é o tempo off, que nada mais é do que o repouso. O que é o repouso? É o tempo entre uma contração e outra. Então eu vou gerar a contração. Ao finalizar a minha contração, eu preciso dar um tempo de repouso para essa musculatura para que eu possa iniciar um novo ciclo de contração. Nisso, eu tenho na tônica, o meu tempo off, ele tem uma regrinha, que ele tem que ser 2 vezes o tempo de contração. Por quê 2 vezes o tempo de contração? Porque na musculatura tônica, como eu já falei, ela contrai lentamente, é uma musculatura de contração lenta. Então, se eu contraio lentamente, eu vou relaxar lentamente, tá? Ou seja, quanto mais tempo eu demoro para contrair, mais tempo eu vou demorar para relaxar. Então, interpretando novamente, eu tenho 2 segundos de rampa de subida, eu tenho 8 segundos de contração, 2 segundos de rampa de descida e tenho 16 segundos de repouso, ou seja, eu tenho 16 segundos de descanso, que é o tempo em que a minha musculatura precisa para descansar. Tudo bem? Então, esse 16 segundos saiu da regrinha que está abaixo da fibra tônica, tá? Que é o tempo, o off é igual ON vezes 2, tá bom? Então, se eu determinei no lugar daquele 8, determinei o número 6, quanto que seria o meu repouso? Ele seria 6 vezes 2, que daria 12. Tudo bem? Se tiver dúvida, perguntem, tá? E na musculatura fásica, seguindo o mesmo raciocínio, só muda o tempo ON e a regrinha do tempo OFF. Rampa de subida e rampa de descida seguem o mesmo critério, tá bem? A diferença é que no tempo ON, pela musculatura fásica, ela é de contração rápida, ou seja, ela consegue contrair rapidamente. Como ela contrai rapidamente, ela vai fadigar muito rápido. Então, ou seja, eu contraio rapidamente, ao mesmo tempo, ela fadiga rapidamente também. Então, nós temos a diferença da fibras tônicas para a fásica. A fásica, eu não posso ofertar um tempo maior, certo? Não posso ofertar um tempo maior que 4 segundos. O meu limite é 4 segundos. Maior que isso, eu vou fadigar a minha musculatura. E aí, fadigando não é o nosso objetivo, porque como o objetivo da estimulação elétrica funcional é dar funcionalidade à musculatura e fadigando ela não é funcional. Então, no caso da musculatura fásica, nós vamos utilizar o tempo ON menor do que 4 segundos. Eu diria que menor ou igual a 4 segundos.
Nesse exemplo, eu determinei 4 segundos. Então, vamos interpretar o gráfico. Nós temos 2 segundos de rampa de subida, 4 segundos de tempo de contração, eu tenho mais 2 segundos de rampa de descida, tá bem? E eu tenho 4 segundos de repouso. Então, vamos lá. O 4 segundos do tempo on, ele está determinado de acordo com a musculatura fásica, ou seja, se eu contraio mais do que 4 segundos, eu vou entrar em fadiga, certo? E a regrinha do tempo off, ou seja, do tempo de repouso na musculatura fásica, é que o tempo de repouso ele tem que ser igual ao tempo de contração. Por que isso? Porque a minha musculatura fásica, como ela contrai rapidamente, automaticamente ela vai relaxar com um tempo menor. Tudo bem? Então, eu contraio com 4 segundos e ao mesmo tempo eu vou relaxar com 4 segundos. Pessoal, relembrando, se tiver alguma dúvida aí, perguntem, tá bem? Então, vamos avançar. E aqui seria a nossa técnica de aplicação, tá? Acho que esse é o nosso penúltimo slide. Essa é a técnica de aplicação. Então, esse é o roteiro. Primeiro, a gente vai posicionar nosso paciente confortavelmente, tá? Depois, nós vamos fazer a asepsia do local com álcool ou água. Opa, passou. Nós vamos fazer a asepsia do local com água ou álcool, a fim de remover suor e resíduos da pele. No caso, seria suor, cremes, enfim. Programar o equipamento de acordo com os parâmetros necessários. Então, eu vou recapitular com vocês aqui os parâmetros, tá? Como a gente trabalha com eletroestimulação funcional, nós vamos trabalhar com funcionalidade da musculatura. Funcionalidade da musculatura nada mais é do que contração muscular. Então, para isso, nós vamos trabalhar com contração das fibras tônicas ou das fibras fásicas, tá bom? Então, como que eu vou programar meu equipamento? Primeiro, eu vou definir qual é a minha musculatura que eu vou trabalhar. Ela é uma musculatura fásica ou é uma musculatura tônica, tá bom? Determinei a musculatura, aí eu vou determinar o meu parâmetro. Se for musculatura tônica, eu sei que para musculatura tônica a minha frequência tem que ser baixa, certo? Enquanto que a musculatura fásica, a minha frequência tem que ser alta. Quanto baixo, que vai variar entre 10 a 30 Hz, e alta, maior do que 50 Hz até aproximadamente 150 Hz. Isso nas frequências. Outro parâmetro que nós precisamos determinar para o equipamento é o tempo, a rampa de subida, tempo on, rampa de descida e tempo off. Lembrando que para cada musculatura, se é musculatura tônica ou fásica, nós temos o nosso diferencial. Para tônica, tempos de contração maior, certo? Ou seja, tempo on dela vai ser maior, por quê? Porque é uma musculatura que fadiga lentamente. Automaticamente, como o meu tempo de contração vai ser maior, o meu tempo de repouso também vai ter que ser bem maior, certo? Então, aí a regrinha entra que o tempo off na musculatura tônica, ela tem que ser o dobro do tempo on, ok? E enquanto que na musculatura fásica, a contração dela é rápida, em curto tempo, ou seja, contrai rapidamente, e o seu relaxamento também vai ser rápido. Por isso, o meu tempo off, ele tem que ser igual ao meu tempo on. Depois que eu determinei todos esses parâmetros do meu equipamento, tá? Que são os parâmetros necessários para tratamento, aí eu determinei, vou conectar os cabos aos eletrodos. Isso a gente viu lá na aula de TNS, como faz isso, tá? Conecto os cabos aos eletrodos, logo eu vou adaptá-lo no meu paciente. Segue a mesma regra. Coloquei o gel, passei o gel, coloquei um eletrodo, fixei com a fita, tá bem? Depois que eu fiz isso, eu vou iniciar a minha terapia, ou seja, vou dar o meu start. Apertei o botão start, iniciar minha terapia, vou aplicar a dosagem ou intensidade, né? Vou aplicar a dosagem e intensidade de acordo com o feedback do meu equipamento, tá bem? Qual que seria o feedback do meu paciente, na verdade? O feedback do meu paciente é, ele vai sentir incômodo, como diferente da corrente TNS, da corrente interferencial,
que era para analgesia, a corrente fez não é para analgesia, ela é para contrair a musculatura. Então, aí, o feedback do paciente, ela vai ser você visualizar a contração, certo? Da musculatura do paciente, e o meu paciente vai me relatar se estar confortável, tá? Não quer dizer que isso não gere dor, tá bom? Porque o equipamento, infelizmente, ele vai gerar um desconforto, ele não é confortável, não. Qualquer equipamento de contração muscular, ele gera, sim, um desconforto na hora de ofertar a sua corrente, tá bem? Então, não, se você for perguntar para o paciente, não pergunta para ele se está incomodando. Incomodar a gente já sabe que vai acontecer, tá? Mas você vai perguntar se está incomodando muito mesmo, a ponto de doer bastante. Aí sim, aí a gente faz uma pausa no equipamento, tá bom? Mas de qualquer forma, o nosso feedback é você visualizar a contração muscular, vai ser visível, você vai ver a contração muscular do paciente, tá? E essa contração, ela tem que acontecer, vai ter um incômodo sim, vai ter um leve incômodo, mas não pode ser tão incômodo ou causar muita dor, tá bem? Perdão. E ao finalizar, depois que você determinou o tempo, eu não falei com vocês ainda o tempo, tá? Mas o tempo eu preciso falar na prática, tá? Na prática eu vou falar certinho o tempo, porque a gente vai precisar fazer uma pequena continha na prática, mas é tranquilo, bem tranquilinho, tá? Então, na prática, a gente vai fazer essa continha, como que a gente vai determinar o tempo do meu equipamento. Até porque, para determinar o tempo do meu equipamento, eu preciso determinar quantas repetições eu preciso executar com esse equipamento, tá bom? Ao finalizar o tempo, certo? É necessário desligar o equipamento e retirar os eletrodos do paciente. Realizar novamente a asepsia do local, vai limpar o paciente, lavar os eletrodos com água corrente, tá? E colocá-los para secar. E depois guardar os cabos. E é isso, gente. Alguma dúvida? Estou para ouvi-los. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Na musculatura tônica, o senhor disse que o tempo off é sempre o dobro do tempo on. Aí Na na musculatura tônica, isso. Aí na musculatura fásica que eu não entendi direito como vai ser o tempo off dela. O tempo on ou o tempo off? O tempo off da Tá. fásica. Então, deixa eu só voltar aqui no slide para te mostrar. Aqui, ó. Chegou, você está conseguindo ver o slide 5? Aham. Tá bem. Então, olha aqui. A musculatura fásica, ela tem Por uma aqui tá característica... aparecendo para mim o slide. Oi? Aqui não voltou para mim. Tá no último slide. Tá, você consegue voltar ele? Pronto, apareceu agora. Ok. Então, vamos lá. No slide 5. Vamos ver duas diferenças aqui para te responder, Gabriele. Na musculatura fásica, ela tem uma característica, que ela cansa rápido, ela fadiga rapidamente. Como eu falei, o bíceps. Então, o nosso bíceps e tríceps, ele fadiga muito rápido. Então, se eu ficar muito tempo contraindo, ele vai cansar, certo? Então, ou seja, se você ficar usando muito o seu bíceps ou tríceps, ele vai cansar muito mais rápido do que você usar as suas costas. Ok, então sabendo disso, quando a gente vem aqui no desenho, no gráfico aqui das fibras fásicas e tônicas, eu tenho o seguinte, o meu tempo on da fibra fásica, ela vai ser de 4 segundos. Por quê? Porque se eu passar disso, ela vai cansar muito mais rápido e eu vou gerar uma fadiga, ou seja, isso não é bom pro meu músculo. Então, ou seja, ela é contração rápida, curto espaço de tempo. E aí, como ela contrai rapidamente, ou seja, ela cansa muito rápido, ela tem a característica de descansar rapidamente também. Ou seja, ele contraiu rápido,
mas ao mesmo tempo ele descansa rapidamente. Se comparar com a musculatura tônica, que ela tem um tempo muito maior de contração, ao mesmo tempo ela vai ter um tempo maior ainda de repouso. Por quê? Ela cansa lentamente e ela vai descansar lentamente. Não sei se eu te respondi, mas a fásica ela tem o tempo on, o tempo off, perdão, igual ao tempo on. Por quê? Uhum. Porque ele contrai rápido e ao mesmo tempo ele descansa rápido também. Então é uma musculatura que vai descansar muito mais Uhum. rápido do que o outro. Você faz academia, alguma coisa? Já chegou a fazer? Já fiz. Tá. Quando você fazia treino de academia, provavelmente o instrutor intercalava para você fazer fazia perna num dia, no outro fazia braço, certo? Isso. Aham. Não sei se você seguiu esse ritmo. Mas você quer ver um exemplo? O dia que você fazia perna, você carregava muito mais peso com perna, muito mais peso comparado com o braço. E no outro dia, por mais que as pernas estavam aquela sensação de pernas bambas, mas a recuperação dela, ela demorava um pouco mais. Quando você voltava para o próximo treino da perna, ela ainda estava um pouco incomodada. Enquanto no braço, você treina ele, certo? Você treina ele hoje. Amanhã você vai sentir um incômodo? Sim, mas depois de amanhã ele já vai estar quase 100% bom. Por mais que a gente aumente a nossa carga, mas ele vai estar quase 100% bom. Por quê? Porque ele, ele contrai rápido e ao mesmo tempo ele descansa rapidamente. Entendeu? É a mesma coisa quando você, igual eu falei, você trabalha a musculatura inferior que é tônica, ela vai demorar 2, 3 dias para poder fazer uma recuperação melhor. Enquanto que a musculatura fásica, ela vai recuperar muito mais rápido. Claro que muitas vezes a gente passa do nosso limite, aí com certeza ela vai ficar incomodando. Mas se a gente trabalha dentro do limite funcional, ou seja, dentro do limite do nosso organismo, é isso que vai acontecer. A musculatura fásica ela contrai rápido, mas ao mesmo tempo ela relaxa rapidamente. Então por isso que eu posso deixar um tempo on igual, eu posso deixar o tempo off igual ao tempo on. Eu não sei se esclareci sua dúvida, Gabriela. Entendi. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Perguntem. Não? Não? Então eu vou só encerrar a gravação, mas a gente vai continuar conversando, tá bom? Só um minutinho.